Olá, seja bem-vindo à minha série de gravações. Eu vou estar fazendo aqui vários vídeos em que estarão explicando alguns conceitos sobre a aplicação de sistemas de controle. O que é um sistema de controle, o que eu preciso fazer para estar desenvolvendo um sistema, né, que seja capaz de controlar alguma coisa. E isso eu estou falando em termos de eletrônica, em termos práticos, certo? Então, algumas vezes eu vou estar sendo sempre com a visão prática da coisa. Eu posso estar cometendo erros de nomenclatura, posso estar cometendo alguns outros erros que eu vou tentar ao máximo estar evitando, mas sempre com um propósito não acadêmico, mas sim de desenvolvimento prático, ok? Então, vamos lá. Primeiro, precisamos entender o que é um sistema de controle. Um sistema de controle, basicamente, você pode defini-lo como sendo um sistema, tá, que, dada uma determinada entrada, ele vai responder de alguma forma. Então, por exemplo, vamos pensar no ventilador. O ventilador, uma vez que você aperta o botão ou gira uma chave, claro, ele estando alimentado na energia, ele vai começar a rodar o motor. E se você tiver uma chave de diferentes velocidades, você vai ter diferentes velocidades de rotação do ventilador e assim controlando o quanto de ar é impulsionado. Isso é um sistema de controle. Certo? Você vai ter uma entrada, nesse caso é o giro de uma chave, o acionamento de uma chave, e aí quando essa chave for acionada, ela vai causar um determinado comportamento através de um atuador que vai alterar o sistema, vai afetar esse sistema. E isso é um exemplo de um controle aberto, certo? Estou vendo que eu troquei as bolas aqui. Peço desculpas, já comecei fazendo erro, né? Então eu tenho um controle aberto. O controle aberto é um controle que ele não está esperando uma resposta para poder dizer que ele conseguiu atuar da forma que foi requisitada. Então, no caso do ventilador, uma vez que eu acionei a chave, o motor ele vai girar as hélices e o motor vai rotacionar. Né? E aí vamos dizer que na primeira chave ele passe uma tensão de, digamos, 80 volts para o motor. E aí o motor vai estar lá girando a 80 volts. E vamos dizer que esse motor ele é linearmente proporcional à tensão alternada que é alimentado, né? Ou seja, se eu coloco 80, ele vai girar numa velocidade. Se eu coloco 90, ele gira mais rápido do que 80. Se eu coloco 100, ele gira mais rápido do que 90, que gira mais rápido que 80, e assim por diante. Então, no caso, para simplificar, vamos dizer que quando eu estou no primeiro nível da chave, o motor ele esteja sendo alimentado a 80 volts. Então, ele vai estar rotacionando a velocidade correspondente à alimentação de 80 volts. E aí, quando eu aciono a segunda chave, ele vai estar girando numa velocidade que, sei lá, seja 160 volts. Então, ele vai estar assumindo uma velocidade superior à anterior, né? Mas que velocidade é essa? O sistema de controle não sabe. Pode ser que, assim que você comprou o motor, ele está bem lubrificado, ele está limpo, não tem nenhuma interferência, sujeira, não tem desgaste mecânico, não tem nada, ele está no seu perfeito estado. E quando ele está acionado na primeira chave, a 80 volts, ele gire, digamos, a 300 RPM, né? 300 rotações por minuto. Então ele gira 5 vezes por segundo. Isso aí seria o motor assim que saiu da fábrica, certo? E aí, com o uso, dá 20 anos de uso desse ventilador, e aí você, quando adiciona a primeira chave e vai lá e medir novamente essa velocidade, você vê que ele não está em 300 RPM, ele está em 240. Né? Em vez de estar rodando 5 vezes por segundo, ele está rodando 4 vezes por segundo. Então, o sistema de controle, se ele não sabe que ele está rodando a uma velocidade diferente que ele tinha sido feito para rodar. Né? E isso é um problema? Depende. Como muitos sistemas de controle, a aplicação, a forma que você vai aplicar, quem é atuador, quem é sensor, quem é o quê, tudo isso vai depender da aplicação. Nesse caso de um ventilador,
digamos que seja um ventilador simplesmente para resfriar um ambiente que não precisa de um controle rígido. Então, por exemplo, o seu quarto, você quer dormir, liga o ventilador para ficar mais fresco, né, na dormida, não tem problema. Agora, se for um ventilador que ele está garantindo a exaustão ou a circulação do ar dentro de um laboratório, e essa circulação não pode ser menor do que uma determinada faixa, senão haverá um comprometimento pelo aumento de umidade, etc. e tal, possa causar um rompimento da estrutura, do desenvolvimento, do equipamento, de qualquer coisa que seja. Nesse caso, um controle aberto pode ser arriscado. Mas mesmo assim, ainda tem formas de você trabalhar com controle aberto em ambientes que precisam de um controle fino, que seria, por exemplo, manutenções. Você fazer uma manutenção preventiva. O que é isso? Por exemplo, de 6 em 6 meses, chega lá um funcionário, um técnico, seja lá o que for, ele vai lá, vai medir, olha, esse motor ele já está com 290, não está mais em 300. Então eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso apertar mais as conexões, preciso colocar um lubrificante no motor, preciso limpar, preciso fazer alguma coisa, enfim, né? Uma manutenção para manter aquelas configurações que são requisitadas para a aplicação do sistema, né? Então, assim, um controle aberto, apesar de suas limitações, ele é aplicado, né? Um exemplo mais prático e mais real que a gente vê, por exemplo, são em máquinas CNC, routers CNC. O que é isso? É uma máquina industrial que você insere uma placa e essa chapa vai depender da máquina, mas vamos dizer que seja ou plástico, PS, pode ser madeira, pode ser alumínio, né? Ele corta diferentes materiais. E você tem um controle que ele vai estar fazendo um corte dessa chapa, né? Com o tempo, esse corte, como é uma CNC, né, é um corte manuseado por computadores, ou seja, você faz um código que vai dizer como o motor deve se comportar durante o corte. Vai haver, como você está lidando com o sistema mecânico, né, e nenhum sistema é perfeito, vai haver desgaste, vai haver desestabilidades que ocorrem durante a operação, vai acontecer descalibrações do sistema, de forma que, supondo que você esteja usando um motor de passo em um controle, ele enquanto que ele está andando 20 centímetros, a cada 20 centímetros ele perca um passo. Isso faz com que o corte seja menor ou maior, né? Então, tudo isso é consertado com manutenções preventivas ou até corretivas, se for necessário, para a operação. Então, controles abertos, eles também são bastante utilizados, né? Tanto na indústria como em desenvolvimento de sistemas relativamente simples, dos mais simples aos mais complexos. É claro que quando você precisa ter uma precisão maior, é aí que o controle aberto começa a pecar. Porque por mais que eu queira fazer uma manutenção, vamos supor que essa manutenção seja cara, né? Ou ela tenha que ser efetuada de uma forma muito regular, ao ponto de que eu não consigo operar. O retorno que eu tenho por estar operando essa máquina é menor do que o custo que eu tenho da manutenção. Então, se torna impraticável. Então, como é que eu posso fazer para contornar esse problema? É aí que entra o controle fechado. Pode ver que a natureza desse vídeo vai ser bem profissional, enquanto que eu estou usando o Paint aqui. O controle fechado ele serve para contornar esse problema, certo? O controle fechado é o seguinte: enquanto que o controle aberto ele faz, vamos lá, ventilador, eu fui acionado, a chave diz para o sistema, né? Eu fui acionado. Então, como eu estou no primeiro nível, o motor deve ser alimentado por uma tensão de 80 volts. Então, beleza. Motor, gire correspondente a 80 volts. Isso é o que um circuito aberto vai fazer. Agora, se eu sou um circuito fechado, eu vou falar, motor, gire o correspondente a 80 volts. Eu sei que o correspondente a 80 volts
vai ser 200 RPM. Você está rodando as 200 RPM. Caso contrário, se você não esteja, eu vou aumentar um pouquinho a tensão ou diminuir um pouco a tensão para que você alcance os 200 RPM. É isso que faz um sistema fechado. Certo? Então, eu tenho a entrada vai estar definindo um comportamento que eu quero que o sistema alcance, o sistema cumpra. Dado essa entrada, essa entrada vai atuar no sistema através de um atuador, um motor, por exemplo, vai cumprir essa função, no caso do ventilador. E aí, uma vez que esse sistema está em operação, está sendo impactado pela atuação do atuador, existe um sensor que vai estar verificando essa atuação. Vai ver se o atuador está funcionando da forma que alcance o objetivo desejado pela entrada. A entrada vai dizer, eu quero que rode a 200 RPM. Aí o sensor vai estar lá verificando se ele está em 200 RPM. Caso contrário, ele vai pedir para o atuador girar mais ou girar menos para alcançar os 200 RPM. Certo? Isso é um controle fechado. Okay? Você pode pensar num controle fechado, por exemplo, que temos no dia a dia, ar-condicionado. Tá? Um ar-condicionado, existem ar-condicionados que possuem um sensor térmico, que é o quê? Você vai lá no controlezinho e coloca, olha ar-condicionado, eu quero que você esfrie essa sala até você chegar em 19 graus, ou em 20 graus, ou em 21 graus. É isso? E aí esse ar-condicionado ele vai ligar, ele vai estar resfriando a sala até chegar nessa temperatura, e aí dependendo de como é feito o controle, ele pode ir diminuindo à medida que está chegando perto, ou ele pode, por exemplo, continuar o máximo que dá, quando passar ele para. Existem diferentes tipos de controle que eu vou estar falando ao longo dessa série. Então, independente de qual seja o tipo de controle, o ar-condicionado está checando se a temperatura da sala alcançou essa temperatura desejada. Uma vez que ele tenha alcançado, agora o ar-condicionado vai saber que chegou na temperatura. E aí ele vai agir de tal forma, por exemplo, desligando o compressor para economizar energia e manter a temperatura. E aí, um exemplo de um controle de ar-condicionado seria, por exemplo, o ar-condicionado vai estar atuando ao máximo que der, vamos dizer que o controle esteja definido a 19 graus. Né? E aí o ar-condicionado vai atuar o máximo que der até chegar nos 19 graus. Uma vez que ele chegou no 19 graus, ele vai desligar e ele só religa quando chegar em 20 graus. Né? E aí ele repete esse ciclo para manter a temperatura de 19 graus. Isso é um exemplo de um controle fechado. Então, bem, nesse vídeo a gente teve a introdução do que é controle, o que é um controle aberto e o que é um controle fechado. No próximo vídeo eu vou estar explicando um pouco o que é, alguns exemplos de controle, para que a gente possa estar atuando tanto no controle aberto quanto no controle fechado. Até a próxima.